Quem está aqui comigo hoje? Bruno Gentili. Tudo bem, Brunão? Tudo certinho, meu ídolo. Um grande abraço para você, a todos que nos acompanham aqui no Wellington Campus FC. Sempre um prazer. Vamos falar muito de futebol, que é o que a gente gosta, né? É verdade. E é o que a gente acha que entende, né? É isso. A gente tem que saber, tem que mostrar confiança. É verdade, é verdade. Chega um pouquinho mais pra cá, pra gente ficar mais centralizado no vídeo, tentar ficar bonito. Você não, que você difícil, é mas bonitão, a gente mas eu já passei, eu estourei idade pra ficar bonito, agora acabou tudo isso. Mas vamos lá. Olha aqui. Vamos falar do Vasco, né? Tem notícia boa envolvendo finanças do Vasco da Gama, o jogo com o Atlético Paranaense, uma rodada importantíssima, essa que é a 35ª rodada. O que é mais que nós vamos falar aqui? Vamos falar com quem joga quem até o final do campeonato, principalmente na parte baixa da tabela, não é isso? É isso, o joinha mostra para a plataforma que o vídeo é maneiro e vai, engajar, é a palavra da moda, né? Vai engajar o vídeo, vai espalhar para todo mundo, então não deixa de curtir. É isso aí. Muito bem, minha gente, então vamos tratar de notícias, vamos começar com notícia boa. Que antes, até, eu sei que você vai fazer um comentário bastante interessante, o Bruno Gentili. O Vasco, o dinheiro da folha de pagamento até dezembro está separadinho já há alguns meses lá, tá guardadinho, independente do que acontecer, tá? E o Vasco anunciou hoje que a Vasco SAF conseguiu, junto à Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD da CBF, parcelamento de mais de 60 milhões de dívidas com treinadores, atletas, agentes e clubes brasileiros. Serão pagamentos mensais e já no primeiro pagamento vai quitar 23 dos 70 processos que estão na CNRD desde 2018. E o Vasco SAF também quita FGTS, né, de credores trabalhistas, algo em torno de 2 milhões de reais. Ou seja, a grana está entrando, está pagando, né? Isso é muito importante porque você ganha credibilidade no mercado. Qual que é a sua grande riqueza? É você ter crédito. Com certeza, ídolo. E você falou da credibilidade e um outro fator que é importante também nesse momento que a gente até conversava antes também, já veio conversando aqui na redação da Super Rádio Tupi, é você ter, além de credibilidade, você ter o principal fator do ponto de vista esportivo, que é a tranquilidade, tanto para o treinador, que é o Ramon Dias, tanto também para o elenco, porque a gente até já chegou a citar aqui algumas vezes, em outras participações aqui no seu canal, sobre essa questão de como o regime de SAF ele encara a parte financeira, né, com muito mais cuidado em relação àquele regime presidencialista que costuma ser um pouco mais preponderante aqui no Brasil, né? Poucos clubes ainda são SAF em comparação àqueles que ainda têm os presidentes, aquele regime mais tradicional. E a SAF, ela, por ter um dinheiro muito próprio que está sendo empregado com um parceiro específico, existe um cuidado maior nessa questão financeira. E o dinheiro tem que fazer dinheiro. O dinheiro tem que fazer dinheiro, é aquilo. Por ser uma empresa, uma sociedade anônima do futebol, ela visa o quê? O lucro. Então, para você ter o lucro, você... Enquanto os outros clubes, perdão, já te interrompi duas vezes. Não tem problema não. Os outros clubes, eles acham que o lucro é o título. Exato, mas nem sempre. Nem sempre. O lucro, ele é o título do ponto de vista esportivo, mas do ponto de vista de quitação, de você ter uma parte financeira equilibrada, não ficar com déficit, é o quê? A quitação das dívidas. E a gente até sabe, né, Wellington? A gente conhece os bastidores do futebol. Os clubes aqui no Brasil, todos eles têm muitas dívidas. Mas o importante é você fazer o que o Vasco está fazendo, que é renegociar esses débitos que ainda estão em aberto, já ter um acordo para quitá-los o mais rápido possível, até porque não dá para quitar todos de uma vez, nenhum clube consegue fazer isso. E assim você consegue dar um pouco mais de tranquilidade nessa retomada esportiva que o Vasco está tendo para não cair mais uma vez para a Série B, que a gente sabe que o lugar do Vasco é na Série A. Então, por enquanto, está tudo certo. A gente não pode nunca subestimar o Campeonato Brasileiro, porque o Vasco hoje está fora do Z4, mas tudo pode acontecer. O Campeonato Brasileiro é muito competitivo, é muito difícil. Então, ter essa tranquilidade a mais nesse lado financeiro, fora das quatro linhas, é muito importante, sim. Muito bom. Até porque, gente, é o que falou o Bruno, né? Eu vou dar só uma reforçada na tinta. Você pega, você cidadão, você empresário, você trabalhador, você com as suas dívidas em dia, você dorme melhor, você trabalha melhor. Se você tem dívida e não tem o dinheiro para pagar aquela dívida, você perde o sono, né?
Vamos falar a verdade? O cara perde até a vontade de namorar. É verdade. Sai afetando tudo. Isso na verdade não só em dívida, né, Ídolo? Você chegou a citar essa questão. Quando você tem qualquer problema, seja na sua empresa, na sua vida, isso vai afetando as outras áreas. Seu relacionamento, isso vai afetando normalmente as suas outras áreas sem que você perceba. Então, por isso que é importante o Vasco ter esse ambiente tranquilo, de dívidas já negociadas, ainda não pagas, como a gente disse, mas já acordadas, né? Sabendo quando que vai quitar cada uma, para que isso não vire uma bola de neve e se torne um transtorno maior do que deveria. Então, é importante sim, tudo isso que o Vasco está fazendo. Uma notícia muito boa, não só para o próprio Vasco, mas também para a torcida. Então, é algo que a gente fica feliz de saber que o Vasco está indo nos trilhos, a gente pode colocar assim, em relação a essa questão financeira, o que é muito importante para uma SAF, né? É isso aí. Vamos falar do time, porque tem um jogo importantíssimo com o Atlético Paranaense. Voltam lá no Atlético Bento, que estava com a seleção brasileira. Volta o Canobi, que é um bom jogador, né? O Esquivel também é outro. O Vitor Roque também pode ficar no banco, né? A tendência é que ele fique no banco, que está há muito tempo sem atuar, mas é um reforço de peso, né? Barcelona não pagou, que pagou pelos lindos olhos. Exato, jogador de seleção brasileira, então tem que tomar cuidado. Para mim, o Praxedes vai para o banco. O Praxedes não tem estado bem. É um grande jogador? E o Jair entrou muito bem contra o Cruzeiro. Então, estou quase apostando que vai dar Jair no lugar do Praxedes. Eu acho que seria uma boa troca, até porque, como muita gente diz, né, Wellington, nossa audiência também deve concordar, futebol é momento. Sim. Então, nessa reta final de temporada, o Vasco, quando eu digo o Ramon Dias e a sua comissão, tem que ter coragem para colocar quem está bem. Eu nem acho que o Praxedes esteja mal, mas às vezes ele não está rendendo aquilo que se espera dele. A gente lembra aqui, para quem está nos assistindo, ele foi a maior contratação da história do Bragantino. Então é um jogador muito promissor. No Vasco já deu o seu nome, já disse que veio, mas não vem bem, como você falou. E o Jair fez uma ótima partida contra o Cruzeiro. Aliás, não só ele. O Paê entrou muito bem. O Marlon Gomes voltou muito bem. Então, assim, o Ramon vai ganhando aquelas opções que ele tinha anteriormente, que por lesão acabaram ficando de fora nos últimos jogos, mas que são muito importantes para essa reta final. Eu acho que o Jair também pode ganhar uma chance, e eu estou apostando que, por ser um jogo fora de casa, eu acho que o Ramon não vai com o Payet. Um jogo de muita intensidade, gramado sintético. Eu ia te perguntar isso agora. Eu acho que ele deve ir com um garoto, Marlon Gomes, que também é uma ótima opção. Mas... Porque não tem o Rossi foi expulso no banco de reservas contra o Cruzeiro. Inclusive, o Rossi jogou bem também, mas acabou reclamando demais da arbitragem lá do Leandro Pedro Voado, enquanto o Cruzeiro está fora. Então eu aposto que o Jair e o Marlon Gomes podem aparecer nesse time do Vasco. E vai voltar também o Paulo Henrique. O Puma Rodrigues fez um bom jogo contra o Cruzeiro, fez um lindo gol, não comprometeu pelo lado dele, mas o Paulo Henrique vive um momento melhor do que o do Puma Rodrigues e volta a ser titular. Vamos lá, vamos escalar aí o time. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon Medel e Lucas Piton. A defesa é essa? É a mesma de sempre, né? O Léo até chegou a ser barrado, né? Mas também vem entrando. Então, acho que o Ramon Dias encontrou esse sistema defensivo. Zé Gabriel, aí para mim, se não for o Praxedes, vai o Jair, Paulinho, Marlon Gomes, ou Payet, o Pablo Verrete e o Gabriel Peck, Pablo Verrete, é um provável Vasco dentro daquilo que você disse que a gente pode escalar. Seguem pendurados Léo Jardim, Maicon, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Gabriel Peck, Marlon Gomes, todos, e mais gente lá no banco de reservas. Olha aqui, ó. Eu fiz aqui, eu separei, eu tinha prometido, né? O Santos, que vai jogar com o Botafogo, está na frente do Vasco. Ele tem Botafogo fora, Fluminense em casa, Atlético Paranaense fora, fecha com Fortaleza em casa o Santos. Vida boa, vida mais ou menos ou vida ruim? Eu acho que é uma vida, digamos assim, ruim, né? Porque assim, pega times que não vêm tão bem na temporada, o Botafogo vinha liderando o Campeonato Brasileiro de uma forma incrível, de forma isolada, com muitos pontos na frente, mas deu uma caída. Mas ainda briga pelo título, então é um time que vai entrar mordido. Tem o que disputar ainda no Campeonato Brasileiro. Sim, não, ele tem que pontuar. Quem garante que o Fortaleza não vai tirar ponto do Palmeiras? Exatamente. E você citou o Fortaleza, que é um time que não ganha 9 jogos na temporada. Então, o Santos não vai ter vida fácil. Aliás,
pode até parecer um clichê, mas é difícil você falar no Campeonato Brasileiro que alguém tem vida fácil, independente de qualquer sequência, porque cada time tem o seu objetivo, seja não cair, seja ainda buscar o título do Campeonato Brasileiro, talvez uma vaga na Libertadores, ou para aqueles que já não conseguem alcançar a Libertadores, a Sul-Americana. Então o Fortaleza e o Botafogo vão dificultar bastante a vida do Santos. O Santos por si só... Eu acho que até o Fluminense também, porque o Flu quer chegar mais em cima para ganhar mais uma grana. E além da grana, o Fluminense deve botar o time mais titular, digamos assim, de olho no Mundial. Porque esses 4 jogos que restam para o Fluminense vão servir de preparação para isso. Para o Mundial de Clubes, que é o grande objetivo a partir de agora, depois do título da Libertadores. Então não é vida fácil de jeito nenhum, acho que o Santos ainda vai penar bastante. O Vasco tem o Atlético Paranaense, tem o Corinthians em casa, tem o Grêmio fora e tem o Bragantino em casa. Esse já é uma sequência um pouco mais pesada. E por que eu acho? Não que o Vasco não tenha condição. O Vasco, hoje em dia, compete contra qualquer time do futebol brasileiro. E em cima do que você está falando, e segunda-feira a gente pode gravar de novo, e a situação do Grêmio já não está tão definida para ganhar campeonato, como também é do Bragantino. Exatamente. A gente está fazendo isso na sexta-feira, antes de abrir a rodada número 35. Exatamente. Mais 4 jogos. O Bragantino tinha a oportunidade de dar uma desgarrada ontem contra o Flamengo. Acabou que o Flamengo ganhou, então foi o Flamengo que deu uma aproximada em relação a Palmeiras e Botafogo. Embolou ali em cima. Deu uma embolada, os 3 primeiros com uma diferença de 2 pontos apenas, 62, 61 e 60, no caso do Flamengo. Então, eu acho que o que pesa contra o Vasco é o fato de enfrentar 2 times ainda que brigam pelo título, em tese, pelo menos hoje, quando estamos fazendo esse vídeo, Grêmio e Bragantino, o Grêmio fora, o Bragantino em casa. Jogar contra o Atlético Paranaense nunca é fácil, lá na Arena da Baixada. Eu acho que o confronto mais acessível, até por ser em casa e pelo fato de o Corinthians não estar tão ameaçado assim pelo rebaixamento, é justamente o Corinthians. Acho que dos 4 é o confronto que o Vasco tem que ganhar. Aí você me pergunta, mas Bruno, o Vasco não tem que ganhar todos? Tem que ganhar todos, mas se fosse para apostar em um, esse não pode deixar de ganhar. Os outros, dependendo da circunstância, dá para tentar combinar algum tipo de resultado, juntando assim no contexto geral os 4 jogos. Né? O Cruzeiro tem o Goiás, que é um jogo de 6 pontos. Esse jogo é segunda-feira, fora de casa. Depois ele tem o Atlético Paranaense em casa. Tem o Botafogo aqui no Rio. E tem o Palmeiras, Cruzeirão. Decide agora contra o Goiás e depois tenta decidir contra o Atlético Paranaense em casa, porque o Botafogo e Palmeiras você pode ser o fiel da balança. Pode ser o fiel da balança, e eu acho que dessas sequências aí, a do Cruzeiro é a mais complicada. Por quê? Primeiro porque tá jogando em casa sem o público. Vai ser julgado segunda-feira. Pode ser que mude, né? Sim, mas é difícil que mude. Mas a tendência é que perca mandos de campo. Então, provavelmente pode jogar sem público, ou seja, já não vai ter o apoio da torcida quando for jogar em casa, e pega times muito complicados. Um deles o Atlético Paranaense, que a gente acabou de citar, que é sempre difícil jogar contra, e 2 times que estão na briga pelo título, nas 2 últimas rodadas, o Botafogo e o Palmeiras. Então, como você falou, deve ser o fiel da balança, deve ser aquilo que vai nortear se realmente consegue ou se não consegue se livrar. O Bahia, gente, a gente está fazendo esse vídeo antes do jogo com o Corinthians nessa sexta-feira. É um jogo para mim difícil, jogar fora. São Paulo em casa, América fora, em Belo Horizonte, e fecha contra o Galo. Galo também podendo estar brigando aí por uma Libertadores direto. Essa sequência do Bahia, eu acho que assim, se dá bem por pegar o América Mineiro já rebaixado. O São Paulo não quer muita coisa no Brasileiro, porque já ganhou a Copa do Brasil, então dificilmente vai fazer um jogo tão duro assim. A gente sabe que quando entra dessa forma é um tipo de partida mais diferente em relação à competitividade e tudo mais por parte do São Paulo. E pode se complicar contra o Galo. Por que eu digo isso? Porque o Galo pode chegar na última rodada lutando por alguma coisa. Seja o título, o que é mais improvável, seja uma vaga na Libertadores. De grupo. De grupo, exatamente. Até para não ter que ir para aquela pré-Libertadores, como a gente chama. Então, eu acho que vai depender muito de como os adversários vão chegar contra o Bahia. Mas o Bahia também está bastante ameaçado. O Goiás tem esse jogo com o Cruzeiro. Acho que se o Cruzeiro ganhar do Goiás, acho que já define a vida do Goiás em termos de B. Sim. O Grêmio fora, o Fortaleza fora e fecha com o América em casa. Esse jogo contra o América talvez nem precise do resultado, que talvez já chegue lá rebaixado. E tem 2 confrontos contra times
mais cascudos, né, como você falou. Então, eu acho que o Goiás não consegue, dando a minha opinião assim em particular, acho que o Goiás não vai ter força para escapar, porque são jogos mais complicados, assim como o Coritiba, que pode ser rebaixado inclusive nessa rodada, né? Então acho que os próximos 2 já vão acabar sendo rebaixados nessa 35ª, hein? É isso aí. E aí, o que você achou? Dá sua opinião aí também. Quem serão os 4 rebaixados para você? É essa a sua chance de opinar aqui no nosso canal. Eu gosto de fazer vídeo com esse moço aqui que adora a opinião dele, sabia? Ele é bem sensato, bem tranquilo e é legal fazer vídeo com você, meu ídolo Bruno Gentili. Tamo junto, meu ídolo. Sempre um prazer. Sempre que precisar, estamos aí. Um abraço para quem está nos assistindo. Espero que vocês tenham gostado. Você não devia ter falado isso. Sempre que precisar, pode me chamar, porque eu vou te chamar sempre. Porque é legal, a galera gosta. Dá like aí. Espalhe esse vídeo aí para todo mundo, para dar aquela força para a gente também. Bruno Gentili, boa sorte ao seu time. Boa sorte ao seu também. A todos os times de quem está nos assistindo. E sempre um prazer. Muito obrigado, meu ídolo. Valeu. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Bruno Gentili e o Wellington Campos. Vasco cobra indenização milionária do Porto por contratar zagueiro da base. O clube pode receber até 4 milhões pela transferência do zagueiro Eric Pimentel, que saiu de graça em julho. Entenda o caso. O Vasco essa semana entrou com uma ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJ, para cobrar do Porto uma indenização milionária referente à contratação do zagueiro Eric Pimentel. Revelado na base vascaína, em julho, o jogador de 20 anos saiu de graça para assinar com o clube português. Na proposta de renovação recusada por Pimentel em maio, o Vasco ofereceu um salário inicial de 20 mil por mês. A indenização, portanto, pode chegar até os 4 milhões. Também é um pedido para que o Porto seja condenado a pagar 200x o salário oferecido ao jogador, cujo valor não foi revelado. O caso foi distribuído para a 43ª Vara Civil da comarca da capital. Na peça inicial, o Vasco cita uma decisão recente de corte da FIFA sobre o caso. Em agosto, a FIFA permitiu a transferência de Pimentel ao Porto e determinou que o Vasco liberasse os documentos do jogador, mas por outro lado, não entrou no mérito da indenização e disse que isso deve ser pleiteado em órgãos julgadores de competência local. E aí, torcedor, o que você acha em relação a isso? Gostaria do zagueiro revelado na base de volta ao clube vascaíno? Gostaria que o jogador fizesse parte do time principal, reforçando o Vasco para 2024? O que você acha em relação a isso? Acho que o salário de 20 mil oferecido ao jogador por mês é algo muito barato, algo que ele não vem aceitar no momento. Acho que o Vasco deveria aumentar mais ainda a folha salarial do jogador. Comente aqui embaixo, deixe sua opinião em relação ao tema. Se você ficou até aqui no vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal e ativar todas as notificações para toda vez que houver a notícia do Vasco você ser notificado. Assim que pintar mais notícias, voltaremos em breve. Um forte abraço.